Olá, todos estamos de volta. Faz só uma hora que a gente está distante, mas a gente traz outra pessoa maravilhosa, que eu sei que tem milhares de fãs. Eu tô sempre ouvindo as pessoas comentando, nossa, como eu adoro a live do Doutor País, porque ele fala a linguagem que a gente entende, né? Os pacientes adoram o Doutor Paes, porque é uma linguagem que a gente entende em muitos aspectos, inclusive auditivamente. Eu te falo que a sua voz é muito clara, para quem usa inglês por claro. Ai, que bom! Eu fico tão feliz de participar dessas lives com você, Lacre Lobato. Eu fico tão contente. Eu espero que realmente tenha sido muito proveitoso, benéfico para todos todos que te acompanham. E eu espero que hoje seja melhor ainda e que a gente tire todas as dúvidas de todo mundo que está aí do outro lado da telinha. Quero que vocês se sintam na casa da Lacre Lobato e também aqui na minha casa. E, por favor, fiquem à vontade para me perguntarem o que quiserem e eu estou aqui à disposição de vocês. Hoje mesmo uma pessoa veio falar para mim que está ficando mal acostumada com as minhas lives, porque é uma interação muito próxima dos profissionais, que a gente fica até com receio de chegar no consultório e falar com um profissional de uma maneira tão à vontade. É porque a gente sabe que tem uma hierarquia que a gente precisa manter, né? Mas paciente aos pacientes, sabe que com você não tem disso. Você é nosso parceiro da melhor maneira possível, né? Mas, Lac, você sabe de uma coisa? Quando eu morava nos Estados Unidos e fiz meu doutorado lá, tinha uma coisa que me deixava triste, era a distância. Lá, o médico tem exatamente isso que você falou, talvez assim não digo uma hierarquia, mas uma liturgia a ser realizada. Então, eles ficam à distância, eles tratam o paciente assim com muita frieza. E eu sou brasileiro, eu nasci em Goiânia, eu sou goiano, então a gente gosta de conversar e de poder ouvir e pegar na mão e cumprimentar. E eu acho que a vantagem do médico brasileiro é que, se ele é amoroso e se ele ama o que ele faz, ele pode desenvolver uma relação médico-paciente muito bacana, e de forma que o médico passa a ser o médico da família do paciente e de confiança de todo mundo. Então, acho que a gente tem que aproveitar, já que a gente está no Brasil, eu acho que médico não pode ser frio, não. Tem que falar a língua do paciente, compreender e vestir a camisa do paciente. Você fala uma coisa bem importante, né? Que o médico tem que acolher a família toda, né? Porque, principalmente com o implante coclear, porque envolve todo um comprometimento da família. Não é uma simples cirurgia que a gente faz e acabou. A gente tem que ter um envolvimento familiar. Quando o médico consegue acolher a família toda, eu acho que isso ajuda muito no processo, entende? Porque aí o paciente ele sabe que o médico ele vai ouvir as dúvidas da mãe e vai orientar ela para o profissional certo que vai tirar as dúvidas que ela precisa tirar. Mesma coisa para o pai. Essa sua postura é muito importante para nós e é por isso que eu te convido tanto para fazer live, porque a gente sabe que todo mundo vai sair satisfeito da live. Ai, que bom. Você sabe de uma coisa, Lac? No meu consultório, eu tenho 7 cadeiras. Quem já foi lá na clínica sabe. Na verdade, a gente tem as as 2 cadeiras tradicionais dos pacientes. Eu tenho a cadeira que eu examino o paciente, que usualmente um familiar também senta. Além disso, eu tenho mais 2 cadeiras e tenho mais outra cadeira de prontidão. Então, eu costumo dizer assim, a avaliação pré-operatória de implante coclear, o paciente tem que levar papai, mamãe, titia, todo mundo, os irmãos todos, porque todo mundo tem que entrar no clima, todo mundo tem que compreender que a reabilitação é exatamente isso, é a família se integrar, a família vestir a camisa também do paciente, do membro que precisa ser reabilitado, e todo mundo está comovido para lutar junto. E assim vai bem, aí a reabilitação é sucesso garantido.
Com certeza. E hoje a gente vai falar de um tema que realmente a família tem que abraçar. Porque a gente vai falar de pessoas que não têm apenas surdez, mas momentos que envolvem outras condições também. Eu fico até com medo de usar o termo deficiência, porque às vezes não é uma deficiência, são tipo transtornos, como o caso do autismo não é uma deficiência, né? É um transtorno global. Eu tenho até medo de usar os termos errados, porque a gente sempre tem uma preocupação de que as pessoas que assistam, elas se identifiquem com o que a gente está falando e usando os termos corretos. Mas para o médico eu imagino que seja um desafio extra, né? Não é só surdez, tem outras questões, e aí a família tem que estar muito mais engajada. Muito mais. Quando a gente fala em pessoas com, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva, que é a perda auditiva isolada, isso por si já é um grande desafio. Mas imagine lá que você falar de um paciente que infelizmente sofreu, por exemplo, de uma hipóxia ou uma anóxia no parto, ou seja, durante o parto, ela teve sofrimento intrauterino e faltou oxigênio, e a criança, infelizmente, evoluiu com múltiplas deficiências, como paralisia cerebral, deficiências motoras. Então, você imagina como é difícil para o centro de implante coclear ser capaz de oferecer essa terapia e tratamento holístico, porém, mais do que pensar na dificuldade do terapeuta, do excelente fonoterapeuta que vai ter que assumir o caso, e do cirurgião também, mais do que isso, a gente tem que pensar o quanto é importante para o paciente que tem todas essas outras deficiências poder ouvir. A reabilitação auditiva é uma realidade atual. A gente pode oferecer isso praticamente para a grande maioria desses pacientes. Então, por que não? Vale a pena. Esses pacientes precisam muito, talvez muito mais do que nós, de ouvir, porque isso vai permitir que eles se conectem com seus terapeutas, com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com fonoterapeuta, com neuropediatra, e assim vai. Então, um canal que se abre, ele precisa voltar a ouvir. Então, se eu puder escolher uma mensagem para que todo mundo guarde isso, muito bem guardado aqui, seria que vale a pena investir em pacientes com múltiplas deficiências. Eles, mais do que qualquer outro paciente, precisam de voltar a ouvir. Isso é muito importante para eles. A gente já sabe, olha, eu acho que o médico que tem 7 cadeiras no consultório, com certeza ele está acostumado com múltiplos, né? Então, bem todos os lados. Recentemente eu atendi uma família linda que veio de fora e teve a oportunidade que Deus deu de ter 2 crianças lindas com problemas de visão e de audição. E essa família veio e trouxe o filho mais velho, e o pai, a mãe, as crianças, e para mim isso é uma alegria muito grande poder ter essa missão e a oportunidade de mudar a história dessas pessoas, a mudar a vida dessas pessoas. Então, na verdade, eu só tenho que agradecer a Deus, porque é bênção poder interferir, agir e mudar a vida das pessoas para o bem. Maravilhoso. Gente, a gente já abre para as perguntas de vocês, mas primeiro o Dr. Paes vai fazer a nossa apresentação, que ele sempre faz, né? Uma apresentação para a gente. Então, por favor, agora é com você. Então, vamos lá, pessoal. Vou falar rapidinho, porque eu sei que o foco da nossa live hoje é a LAC poder passar essas perguntas para a gente, eu e a LAC poder responder para vocês. Então, vou tentar ser bem rapidinho, só para mostrar a atualidade do tema, e em seguida voltamos aqui para responder todas as perguntas. LAC, tá passando? Tá. Então vamos lá.
Então, hoje, o tema da nossa live é o implante coclear e vamos falar sobre esses pacientezinhos tão queridos que são os nossos pacientezinhos portadores de múltiplas deficiências. Já foi provado, isso foi um artigo científico que eu tive o prazer de publicar em 2018, junto com outros pesquisadores, como o professor Ricardo Bento, o professor Sadi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Miguel Hipólito, de Ribeirão Preto, confirmando de que o implante coclear definitivamente não é somente a prótese que mais melhorou a qualidade de vida do ser humano, como a Organização Mundial de Saúde declarou, mas é também custo-efetiva para países pobres como o nosso e outros países da América do Sul. Então, foi um artigo interessante mostrando que definitivamente tem que ser investido. Então, os desafios na reabilitação são muitos. No passado, o importante era reabilitar. Hoje, a gente tem sido capaz de reabilitar e preservar a cóclea. Ontem eu atendi um paciente que eu tive a oportunidade de operá-lo, foi submetido a implante coclear, e na orelha que ele foi submetido à cirurgia do implante coclear, mesmo depois da cirurgia, a gente faz os testes de audição, a audição que ele tinha foi mantida, ou seja, hoje a gente é capaz de preservar a cóclea e, em muitos dos casos, preservar até a audição residual do paciente. E o foco da aula de hoje são os casos atípicos. A gente já falou, né, que o implante coclear é a prótese sensorial mais efetiva da história da medicina. A gente hoje somos capazes de, com a cirurgia, uma cirurgia com eletrodos mais finos, mais delicados, projetados para preservar a anatomia. Então, preserva a anatomia. E agora o nosso foco são esses casos atípicos, esses casos mais difíceis, como, por exemplo, as queridas crianças com paralisia cerebral. Então, a literatura especializada aponta que mais da metade de pacientes com paralisia cerebral desenvolvem deficiência auditiva de grau variável. Ou seja, apresentam também outros comprometimentos, como déficit auditivo, é o principal, déficit visual, cognitivo, além de alterações da linguagem, comportamento e aprendizagem. Nesse estudo, foi um estudo muito interessante, que estudou centenas de crianças que tiveram a oportunidade de serem implantadas e comparou os grupos, as crianças que tinham paralisia cerebral e as que foram implantadas e que não tinham. E a gente pôde observar que a melhoria da qualidade da audição foi tão bom no grupo das crianças com paralisia cerebral quanto no outro grupo das crianças que não tinham paralisia cerebral. Hoje em dia, com o advento das ressonâncias de até 7 Tesla, a gente é capaz de, inclusive, identificar se o comprometimento que o paciente tem, ele vai, de certa forma, interferir no resultado e na performance do implante coclear, a qual ele vai ser submetido. Eu vou deixar depois à disposição alguns depoimentos. Eu só queria mostrar alguns casos lindos de crianças que tiveram múltiplos comprometimentos, que a gente teve a oportunidade de reabilitar e hoje evoluíram muito bem, e com desempenho, estudando em escolas regulares, e com desempenho que sempre coloca o terapeuta, o neuropediatra, o médico otorrino contra a parede, falando, meu Deus, como o desempenho dela foi muito, muito melhor do que imaginávamos. É lógico que isso varia muito de caso para caso. É lógico que é muito importante a família estar consciente de que é muito variável esses casos e que devemos estar prontos para resultados muito bons ou resultados não tão muito bons. Ou seja, a família tem que estar consciente. Então, são crianças que muitas vezes a medicina nem sabe como a neuroplasticidade foi tão grande que permitiu que essas crianças, mesmo com múltiplas deficiências, comprometimentos
gravíssimos do sistema nervoso central, lesões no cérebro extensas, mas mesmo assim valeu a pena. Foi muito bom que elas tiveram a oportunidade de voltar a ouvir. Isso permitiu que elas desenvolvessem outras áreas, permitiu que elas desenvolvessem um relacionamento melhor com seus pais, com todos à sua volta. Então é isso, pessoal. Eu, por mim, ficava a noite inteira falando sobre isso, mas não posso, porque, na verdade, nosso foco é abrir para vocês, para a pergunta de vocês, e eu estou à disposição de vocês. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e voltar para lá. Seja bem-vindo de volta. Olha, eu já vou começar fazendo uma pergunta tá? Para nós, que só podemos fazer até 1,5 de Tesla, o fato da gente não poder fazer uma ressonância com uma qualidade tão boa, poderia afetar a nossa vida assim a longo prazo? A gente tem algum diagnóstico que a gente não possa fazer pelo fato da gente ter restrição com a força Tesla? Lac, direto ao assunto, não. Eu vou te dizer por quê. Porque se você, Lac Lobato, precisar de uma ressonância de 3 Tesla e precisar de uma investigação sem que o ímã atrapalhe, a gente tira o ímã. Então, procedimento simples, rápido e seguro. Então, você me entendeu? Então, hoje em dia, praticamente todos os implantes cocleares, os componentes internos, permitem que os pacientes façam a ressonância de 1,5 Tesla. Então, é muito raro o médico que está investigando achar que precisa de mais do que isso. Mas, se ele achar que precisa, a gente tira o ímã. Então, não se preocupem. Quem for implantado tem a oportunidade dessa investigação. Lógico que não se esqueçam de sempre dividir isso com os seus médicos, avisar que vocês vão ser submetidos à ressonância. Tem cuidados como passar faixa. Cada fabricante ela tem uma orientaçãozinha que a gente tem que enviar para o local onde vai ser realizado o exame. E é isso. O cuidado hoje é muito claro, existe um protocolo. Então, se for necessário tirar o ímã, tira o ímã. Se não, faz a ressonância até 1,5 Tesla. A gente tem, na grande maioria das vezes, a imagem adequada para que seja feito o diagnóstico adequado. Muito bom. E no caso de um paciente que ele tenha paralisia cerebral e que ele possa vir a precisar de ressonância por causa da questão neurológica, aí vocês indicam partes internas que aguentam mais força de ímã? Como é que fica essa questão? Exatamente. É uma pergunta muito inteligente, porque nesses casos, por exemplo, crianças que tiveram diagnóstico de paralisia cerebral e surdez profunda e precisam ser implantadas, são crianças que vão ser acompanhadas a vida inteira com a equipe de neurologistas, neuropediatras, e a ressonância vai ser algo rotineiro, sistemático. E então, no passado, isso era uma preocupação muito grande do cirurgião. Hoje não é mais, porque todas as marcas e as indústrias de implante coclear oferecem hoje. Os modelos mais recentes, todos eles podem fazer ressonância de 1,5 Tesla. Então, qualquer marca hoje de componente interno é compatível com a ressonância de até 1,5 Tesla. Qualquer uma das 4 fabricantes que a gente tem à disposição no Brasil hoje. E, aliás, já estão perguntando como que a gente faz essa cirurgia de remoção de ímã. É uma cirurgia com anestesia geral, com anestesia local? Como que é essa cirurgia? Pode ser feito com anestesia local, pode ser feito com anestesia local e tem que ser feito preferencialmente pelo médico que operou o paciente. Ou seja, ele sabe exatamente como ele fez a cirurgia, ele aplica anestesia, ele tira o ímã, o paciente ele faz a ressonância e um outro ímã estéreo que é encomendado de fábrica, no momento lá dentro do hospital, no centro cirúrgico, abre e coloca o novo ímã para o paciente.
Muito bom. Tem uma fono que ela é da Bahia, do Irmão Dulce. Eu não sei pronunciar o seu sobrenome, Liz. Você vai me perdoar. E ela também fazia uma pergunta bem importante. Qual é a Eu importância da adoro equipe? ela. A gente tem falado muito por e-mails, ela sempre divide uns casos muito interessantes comigo. Eu sei quem é. Ela é muito interessada e muito estudiosa. Ela está perguntando qual é a importância da equipe multidisciplinar no processo de reabilitação auditiva de crianças com múltiplas deficiências implantadas. Nossa, é importante demais. Eu acho que ela puxou justamente para eu poder dizer o quanto os fonoterapeutas são especiais, quanto eles são importantes para que a gente consiga vencer. Não é fácil. Quem trabalha dentro dos grandes centros de implante coclear sabem o quanto é difícil você ver crianças com desordem do espectro da neuropatia auditiva, com performance tão variáveis. Algumas crianças, você dá o sangue e muitas vezes o resultado não é bem o que você gostaria. Outras com transtorno do espectro autista, pacientes com paralisia cerebral. Meu Deus, o fonoterapeuta, eu costumo dizer que o cirurgião, se é um cirurgião experimentado de um grande centro de implante coclear, poxa, hoje em dia a cirurgia é uma cirurgia muito tranquila, mas assim, o grande protagonista da reabilitação é o fonoterapeuta, que tem que vestir a camisa, tem que amar o paciente, e é difícil demais nesses casos. Por exemplo, ela perguntou muito bem, grandes centros, isso só pode ser feito em centros de implante coclear que tem a oportunidade de ter uma psicóloga, que tem que ter a oportunidade de ter equipe de fisioterapia, fonoterapeutas com já com bagagem, com experiência de ter tratado pacientes com transtorno do espectro autista, desordem do espectro da neuropatia auditiva, pacientes com paralisia cerebral, e onde esse centro tem a oportunidade de dividir os casos com os cirurgiões, com os médicos otorrinos. Muitas vezes é necessário ficar repetindo exame de imagem, tomografia. Ontem mesmo, a Carol falou, Faez, tem um caso aqui que a gente vai ter que estudar melhor, foi implantado há tanto tempo, o desempenho está assim, vamos fazer uma tomografia, e a gente senta e a gente divide os casos. Então, essa multiprofissional, esse centro de implante coclear é obrigatório que seja multiprofissional, e assim a gente consegue seguir adiante, oferecendo o melhor da reabilitação para esses casos difíceis. Falando em múltiplas questões, eu vou trazer uma pergunta aqui que talvez não seja uma deficiência complementar, mas ela seja parte da deficiência auditiva. Tem muita gente que pergunta, eu tenho zumbido, será que se fizer um implante coclear, ele vai agir sobre o zumbido? Qual que é assim, o padrão? Como é que funciona para quem tem zumbido? Vai sim, vai sim. Eu tenho uma boa notícia para quem fez essa pergunta. Uma das minhas alunas de mestrado, doutora Alba de Goiânia, doutora Alda de Goiânia, ela tem estudado isso, e a gente está publicando agora, 2020, um grande estudo de meta-análise e revisão sistemática sobre o tema, em que a gente teve a oportunidade de estudar no mundo inteiro todos os centros de implante coclear que operam pacientes com surdez unilateral, com surdez profunda unilateral, para tratamento de pacientes que queixam de zumbido incapacitante, aquele zumbido severo. E na grande maioria dos casos ocorre remissão dos sintomas e melhora do zumbido com reabilitação auditiva. Então, ou seja, na Europa principalmente, já tem sido realizado de rotina essas cirurgias de implante coclear para tratamento do zumbido severo, e no Brasil logo também. Então, certamente o implante coclear será o tratamento desses pacientes com zumbido incapacitante e surdez profunda no futuro.
E nos pacientes que têm paralisia cerebral, tem uma mãe contando que o filho dela tem paralisia cerebral e ele está com implante e ele gosta muito, e ele já tenta pronunciar palavras, e ele já escuta sons. Isso é muito gostoso, a gente está fazendo essa live e tem um depoimento desses, né? Porque eu tenho certeza que muitos médicos antigamente ficavam na dúvida se valia ou não a pena investir num paciente com paralisia cerebral. Eu não sei se é uma coisa mais recente, mas eu lembro quando eu fazia fono, quando criança, quando adolescente, na verdade, a minha fono, ela trabalhava muito com pacientes com paralisia cerebral, então sem querer, eu convivi muito com eles. E uma das coisas que ela me diz é que muitos eles têm um intelecto totalmente preservado. Eles não têm, é tudo motor. Mas por ser cerebral, muita gente acha que está ligado também ao intelecto, e nem sempre é o caso. Mas que pode atrasar a linguagem pela questão da deficiência auditiva. Por isso que é tão importante que eles tenham a oportunidade de fazer o implante coclear. Agora, uma curiosidade minha, a parte externa, tem alguma que seja mais indicada para quem não tem tanto controle da cabeça? Se essa coisa é levada em consideração? Tudo é levado em consideração. É uma excelente pergunta, lá, que eu vou ir respondendo aos poucos. Muito obrigado, mãe e pai dessa criança que participou da live e está expondo o seu depoimento. Muito obrigado, porque vocês motivam outros pais para seguirem em frente e lutarem pelo avanço e melhoria e melhor desenvolvimento dos seus filhos. Eu queria falar uma coisa sobre essa parte da paralisia cerebral e implante coclear. Até pouco tempo atrás, LAC, não se fazia implante coclear em crianças com múltiplas deficiências. Não estava sequer na portaria do Ministério da Saúde, e muitos dos nossos colegas cirurgiões mais antigos se recusavam a reabilitar a audição dos pacientes. Olha, eu vou te dar um exemplo. Vocês viram essa criança linda que eu mostrei na minha aula, acabei com ela? Ela toca meu coração, por quê? Eu operei ela já há muitos anos, e eu me lembro que logo que o pai fez a ressonância, e eu vi a ressonância, eu fiquei chocado, porque eram muitos comprometimentos, eram muitas lesões com comprometimento no cérebro. E em seguida, no mês seguinte, eu fui para uma capital, não vou falar qual a cidade, e teve uma reunião brasileira com cirurgiões de implante coclear. E eu tive a oportunidade de apresentar esse caso. LAC, adivinha? A maioria dos cirurgiões de implante coclear falaram: não opera, não vale a pena. E hoje está aí, ó, a criança linda, estudando em escola regular, tendo a oportunidade de falar com os pais e se expressar e dizer o que gosta, o que não gosta, e poder se desenvolver, e está aí, valeu muito a pena. Então, eu tenho muito orgulho de percorrer o Brasil inteiro nos congressos brasileiros e internacionais, falando sobre o implante coclear nesses casos difíceis, como paralisia cerebral, transtorno do espectro autista, desordem do espectro da neuropatia auditiva, porque vale muito a pena cada esforço nosso que a gente pode fazer por elas. O que cabe é a gente estar preparado para elas, né? Os pais estarem preparados para amar e cuidar, e o médico e a equipe de fonoterapeutas também preparados para amar essas crianças, e é muita energia, mas vale a pena. Imagina que vale, assim, eu me lembro até que eu acho que a gente tem muitos preconceitos em relação à paralisia cerebral, né? Muitos preconceitos, porque o nome cerebral assusta. A palavra cerebral, ela assusta. Ela é assustadora. Vamos combinar, a gente já imagina que deu tudo errado. Mas eu comecei a fazer fono, com essa fono, com 12 anos. E aí a primeira coisa que ela me explicou foi: nem sempre afeta o intelecto. Não dá pra gente dizer que nenhum caso tem afetado, mas nem sempre afeta o intelecto. Então, quando eu vejo o médico falando com tanto amor a possibilidade de uma criança com paralisia cerebral poder implantar, eu até já conheci uma família que a criança foi implantada, é um caso de gêmeos, um deles teve problemas de oxigenação, e ele ficou com múltiplas questões, e a mãe foi atrás para ele ter a oportunidade de implantar, e ele estava com um implante que eu perguntei, porque ele usava aquele implante que é fora da orelha,
justamente para não incomodar a orelha deles, porque eu te perguntei disso, se essa escolha era levada em conta. Então, vamos lá. Você sabe que tudo é levado em conta. Nesse caso das crianças portadoras de múltiplas deficiências, também é levado em conta. Por exemplo, agora a gente tem os implantes cocleares off-ear, que são os escondidos. E aí você sabe. Então tem... Aí, pronto, a lá que está usando. Ó, esse é o canso. Lá que está usando o canso. Então tem canso, tem o rondo. Então tem os off-ears. E tem os retroauriculares, que é os que a gente conhece da Advanced Bionics, o Q90, da Medel, o Sonet, não é isso? O mais novo, o Neuro 2 da Oticon e o Núcleo 7 da Cochlear. Então, esses off-ears, imagine só, eles ainda gastam muita bateria, é necessário a troca de bateria a cada 4. A quantos dias que você precisa trocar o seu LAC? Eu acho que eu troco todo dia, na verdade. A minha bateria dura mais ou menos 20 horas. As minhas pilhas. Então, é quase diário. Ou seja, na melhor das situações dura 3 dias uma bateria, então tem que ficar trocando. Em crianças que ainda têm muita dificuldade de coordenação motora, os off-ears é muito difícil, mesmo que coloque um adereço prendendo, você imagina, se cair no chão, uma outra pessoa olhar, dificilmente vai recuperar, então a chance é maior de se perder. Então a gente opta pelos retroauriculares, são mais robustos e permitem, e são baterias recarregáveis, então eu acho que isso tem que ser levado muito em conta. Na verdade, lá no meu centro de implante coclear, no Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia, isso é função da Fernanda e da Carol. São as minhas fonoterapeutas que orientam os pacientes. Elas fazem isso de uma forma assim, tão natural, porque é a vida delas. E aí elas vão orientando marca por marca, modelo por modelo e condições. E aí elas sempre vão lá na minha sala e falam, ó, doutor Faez, lembra aquele caso, criança com paralisia cerebral? A gente acha melhor, junto com a família, a gente sentou, expomos todas as tecnologias, todas as oportunidades, e aí a família decide, junto com Fernando e Carol. Agora que a gente falou tanto de paralisia cerebral, eu fiquei curiosa em relação ao transtorno de espectro autista. Sabe que eu percebi que é muito comum a surdez e o autismo serem confundidos? Sim. Confundirem. Você está correta, Lac. É isso mesmo. Você sabe que tem um estudo recente que foi publicado que em 40% das crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista, elas têm deficiência visual e deficiência auditiva. E você já pensou? E, na verdade, é um diagnóstico diferencial importante, porque muitas crianças que até então, com diagnóstico de transtorno do espectro autista, muitas vezes podem ter apenas deficiências visuais e deficiências auditivas. Eu tive um caso de uma criança que veio me procurar com a suspeita de transtorno do espectro autista, e eu tive a oportunidade de investigar o caso. Na verdade, ela tinha surdez profunda bilateral, tinha déficit visual, e a gente fez análise genética molecular e comprovou isso aí. Então, ou seja, se a criança tem uma suspeita de transtorno de comportamento, ela tem que ser submetida imediatamente à avaliação audiológica para descartar perda auditiva. Muito interessante isso. Mas existe realmente casos de crianças que elas são diagnosticadas com perda auditiva e, na verdade, elas tinham também autismo, né? Já aconteceu o contrário também, né? E olha que interessante. E aí eu te pergunto, se a criança tem transtorno do espectro autista e perda auditiva, vale a pena reabilitar a audição delas?
sempre, sempre é o primeiro passo. O médico otorrinolaringologista sequer pode encaminhar uma suspeita de transtorno do espectro autista ou de suspeita de desordem do espectro da neuropatia auditiva para acompanhamento e avaliação por um neuropediatra, se primeiro ele não fizer o diagnóstico da surdez e não fizer a reabilitação auditiva com aparelho auditivo ou implante coclear. Porque, imagine uma criança já com um problema como esse, e ainda perda auditiva, ela fica completamente desconectada. O profissional que vai reabilitar ela não tem nem como avaliar a criança. E você tem experiência com crianças com síndrome de Down implantadas? Existem casos? Eu tive o prazer de já implantar uma criança com síndrome de Down. É uma fofura. E isso é bênção. É uma maravilha você ter a oportunidade de cuidar de crianças assim. Eu, lá no Instituto Brasileiro de Otorrino, graças a Deus, já tive muita oportunidade de operar não só implante coclear, mas várias outras cirurgias em crianças com diagnóstico de síndrome de Down. E é sempre um prazer imenso. E olha, Lac, eu vou morrer, mas eu nunca vou ter a tristeza de saber que muitas vezes eu deixei de fazer algo por um paciente meu porque eu julguei que não valeria a pena. Isso eu acho inconcebível. Eu acho que a gente tem que... Deus nos capacitou para que a gente dê o nosso melhor, principalmente em casos que eles precisam do melhor, de muito mais. São casos assim... Criança com síndrome de Down e tem perda auditiva, tem que ser reabilitada imediatamente. Eu fico muito triste, sabe, Lac? Porque até pouco tempo atrás, essas crianças com diagnóstico de autismo, Cara, me dá uma tristeza tão grande de falar isso, mas assim, a grande maioria dos centros de implante coclear, eles se negavam a tratar com implante coclear a criança com suspeita de autismo. Isso é um crime. Bom, eu acho que a medicina está sempre evoluindo e a sociedade também, então vamos olhar para frente, não para trás, senão a gente fica triste, né? Vamos olhar para frente, porque daqui para frente a gente pode mudar. Para trás não dá, mas para frente sempre vai ser possível. Agora, a gente está assim, a gente traz esses assuntos e aí as pessoas começam a abrir o assunto. Eu nunca consigo fazer uma live que eu fico o tempo todo falando só do assunto central. Então, tem pessoas perguntando se o autismo ele pode ser confundido com... ela colocou a sigla, mas eu sei o nome. Déficit de atenção, TDAH. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Sim, podem sim. É um diagnóstico diferencial. Por isso que esse mãe, esse pai ou esse reabilitador deve encaminhar essa criança para um médico, otorrinolaringologista, para que ele descarte perda auditiva. E outra coisa, crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade podem estar nessa situação por distúrbios do sono, por exemplo. Adenoide aumentada, criança com síndrome de apneia do sono, não dormem bem, então durante o dia são irritadas, têm problemas de memória e aprendizado. Então, tem que ser avaliada por um médico, otorrinolaringologista, para descartar essas outras possibilidades de diagnóstico e para que essa criança tenha logo o diagnóstico acertado e a sua reabilitação encaminhada. Perfeito. Agora as pessoas começaram a sair um pouquinho do tema e elas pediram para a gente falar quem que pode fazer o implante coclear. Se você pode falar para quem tem indicação para o implante coclear. Em termos gerais. Todas as pessoas com surdez neurosensorial severa, profunda, bilateral, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o tratamento padrão ouro é o implante coclear bilateral. No mundo inteiro. Não estamos inventando a roda. No mundo inteiro, em qualquer país do planeta Terra, se
um paciente ele tem o diagnóstico de surdez neurosensorial severa profunda bilateral, em que o aparelho auditivo não é mais capaz de reabilitar a sua audição, ele tem indicação de implante coclear bilateral e é o tratamento padrão ouro. Tem uma pessoa perguntando se, quando feito pelo convênio, o paciente tem o direito de escolher a marca do implante coclear ou é o convênio que escolhe? Usualmente, ele tem o direito. Eu sei de alguns casos, de algumas capitais, que a Unimed faz grandes negociações com algumas marcas e aí obriga, muitas vezes, os familiares a acatar aquela decisão. Mas, assim, a verdade é que isso é muito de relacionamento dos pais da criança, dos pais do paciente, com o plano de saúde. E até mesmo porque os preços das marcas usualmente são o mesmo preço. Ou seja, se o pai e a mãe fazem questão de uma outra marca, eles têm o direito de entrar em contato com o plano de saúde e, na grande maioria das vezes, consegue convencer o auditor do plano de saúde de que, já que é o mesmo preço, que o usuário ele tenha a oportunidade de escolha. Ou até mesmo porque é ele que vai usar aquele implante coclear a vida inteira. E não tem só essa questão, alguns estados não têm representantes de todas as marcas, né? Eu já fiquei sabendo de alguns estados, principalmente no norte, que só tem representante de uma marca ou outra, e se o convênio oferece uma marca que não tem representante no estado, fica bem mais difícil para a pessoa fazer possíveis manutenções. Então, isso tem que ser levado em conta, isso tem que ser levado muito em conta. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, porque eu acho que está todo mundo tão vidrado, assim, o pessoal está mais comentando o que a gente está falando do que perguntando propriamente dito, né? E sendo assim, eu vou aproveitar e vou fazer umas perguntas. Enquanto eu não estou vendo nenhuma pergunta importante, eu vou aproveitar e vou fazer eu umas perguntas em relação. Já teve alguma questão que você tenha recusado, alguma comorbidade que você acha que o implante não seria indicado? Lac, quando a gente lida com crianças com múltiplas deficiências, acontece muitas vezes de serem crianças que ainda estão num momento assim muito instável. Então eu já tive um caso de uma bebê linda que o neurocirurgião me pediu, falou, olha, a gente deve esperar, porque ainda estava no momento ela tinha que colocar uma derivação ventrículo-peritoneal, que eles chamam de DVP, para tratar hidrocefalia, quando acumula muito líquido no cérebro da criança. Então isso é muito comum nessas crianças com múltiplos comprometimentos, isso acontecer. E aí daí a importância do centro de implante coclear ter um cirurgião experiente para poder estar em contato com o neurocirurgião. E isso rapidinho, ela passou por isso, ficou bem, e em seguida ela foi submetida a um implante coclear bilateral e ela está evoluindo muito bem, muito bem. Tem uma pergunta interessante aqui. No caso de adultos com surdez profunda bilateral, qual o percentual de audição que o implante traz comparado ao aparelho auditivo? Nossa, que pergunta inteligente. E, olha, para quem perguntou, é importante que você entenda que cada caso é diferente um do outro. Por isso que o médico otorrinolaringologista, vocês devem procurar um médico otorrinolaringologista da cidade de vocês, de um centro de implante coclear experiente, para ele poder orientar vocês sobre cada caso que se apresenta. Eu vou te dar um exemplo. No nosso centro de implante coclear, se a pessoa tem apenas o comprometimento da perda auditiva, neurosensorial, severa profunda bilateral, e o aparelho auditivo está oferecendo para ele um rendimento inferior a 50% de acerto das sentenças, ou seja, a pessoa não está ouvindo muito bem, mesmo com o aparelho, ou seja, mesmo usando o aparelho, ele continua com surdez, ele é submetido, então, à cirurgia do implante coclear bilateral e a grande maioria desses pacientes, eles conseguem voltar a ter limiares auditivos normais com implante coclear. Mas cada caso é um caso. Então, se você me perguntar
No geral, a grande maioria dos pacientes consegue voltar a ter limiares próximos à normalidade? Sim, é o usual, é o mais comum de acontecer. Eu vou trazer um outro tema, que sim, é um assunto meio fora do tema, mas dentro do tema. Eu fiz uma live essa semana com uma fono, que ela falou que os hormônios, eles podem afetar um pouco a audição. Compreensão, verdade. Então, assim, hormônios, por exemplo, quando a criança entra na adolescência, quando a mulher engravida, quando entra na menopausa, os hormônios, eles podem afetar. E você acha que esses hormônios, eles poderiam, por exemplo, causar uma enxaqueca crônica? Podem. Essas variações hormonais, principalmente nas mulheres, são muito conhecidas e muito bem relatadas cientificamente. Olha, vocês mulheres, vocês conhecem muito bem aquele momento próximo à menstruação, a famosa tensão pré-menstrual, TPM. Ela é tão poderosa, é uma inundação de hormônios no corpo da mulher, que isso pode gerar não só enxaqueca, como inúmeras outras anormalidades. E isso também faz com que o rendimento do implante coclear, em alguns momentos e fases da vida do paciente, pode ter um desempenho diferente. Então, a reabilitadora, a fonoterapeuta especialista em implante coclear e o otorrino especialista em implante coclear, eles têm que levar isso em conta. Isso é muito, muito conhecido e comprovado cientificamente. E aí, essa dor de cabeça, ela poderia ser confundida com um ímã apertado, porque a pessoa poderia ter dor na região do ímã. Poderia. Exatamente. Vamos saber. Vou saber disso, porque se me perguntarem sobre isso, eu já vou saber responder. Né? Tem uma fono perguntando aqui. E no caso de pacientes com múltiplas deficiências, como você costuma adequar a expectativa da família em relação ao desenvolvimento de linguagem e ao desenvolvimento auditivo de uma criança que tem paralisia cerebral ou que tem autismo? Essa pergunta é excelente. Olha, a família, ela tem que estar com os pés no chão. A gente tem que ter uma equipe multidisciplinar e multiprofissional. É uma excelente psicóloga com sessões de terapia antes da cirurgia do implante coclear com a família inteira é indispensável. Eu não opero ninguém, principalmente esses casos de crianças com múltiplas deficiências, se antes a minha psicóloga, doutora Luciana Sherman Palmer, que deve estar nos ouvindo, não avaliar não só a criança, como a família inteira. Avaliar a expectativa, trabalhar a expectativa. As fonoterapeutas no pré-operatório também, tem que orientar o cirurgião. E melhor do que isso, por isso que o paciente ele tem que procurar um centro de implante coclear. Porque nesse centro de implante coclear, vou te dar um exemplo. Lá no nosso centro de implante coclear, a gente faz reunião de familiares e pessoas implantadas. Ou seja, a gente tem a oportunidade de colocar o pai e a mãe da criança que vai ser implantada, junto com o pai e mãe de outras crianças que já foram implantadas, para que se dividam as experiências, para que ela tenha a oportunidade de ouvir o testemunho diretamente do pai e da mãe que acabou de passar por isso, que tem uma criança que foi implantada há 6 meses, que foi implantada há 2 anos, as dificuldades, os pormenores e detalhes. Então, é necessário que tenha esse acompanhamento com a psicóloga, um acompanhamento com as fonoterapeutas. Os pais têm que estar com os pés nos chãos, eles têm que estar compreendendo as limitações que essas crianças podem ter, as diferentes performances. Então, pode ser que, principalmente, nos casos de paralisia cerebral e transtorno do espectro autista. Então, é um leque tão variável, tão grande de comprometimentos de linguagem, que mesmo com a audição perfeita, essa criança ela pode não ter um desempenho adequado. Então, ou seja, os pais têm que estar muito bem orientados. A orientação é a chave do sucesso. Tem uma pessoa perguntando se em Brasília
como que ela pode saber quais são os centros de implantes de Brasília e quais os convênios que atendem? Eu acho que na página da iBorder tem os convênios que vocês atendem. Em Brasília, nós temos 2 centros de implante coclear. Que eu trabalho nos 2. É o Hospital Universitário de Brasília, o Hospital da Universidade de Brasília. Lá tem um centro de implante coclear e o Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia tem o segundo centro. Então, são 2 centros, Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia, Hospital Universitário de Brasília. Certo, e aí como é que ela consegue saber quais os convênios que esses centros atendem? Porque eu acho que é um caso que é uma pessoa que está interessada. O Hospital Universitário de Brasília, apenas SUS, é um hospital público, 100% gratuito. Então, lá é SUS. Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia atende todos os planos. Mesmo que, porventura, seja um plano diferente, atendemos todos os planos. Mesmo que não tenha um contrato direto, basta procurar o Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia, me procurar, a gente faz um contrato para que a criança não deixe de ter a oportunidade de ter sua audição reabilitada. Ou seja, eu atendo todos os planos. Que bom ouvir isso. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta bem interessante aqui, ó. Já aconteceu? Ou como você lidaria com um caso em que a mãe quer o implante e o pai não quer? Ou o contrário, o pai quer, a mãe não quer. A criança, infelizmente, não poderá ser reabilitada. Ela só pode ser reabilitada quando os pais tiverem consenso. E isso, lembra, faz parte da avaliação com a psicóloga. Eu tenho certeza que a psicóloga não vai permitir o implante coclear enquanto a família não estiver com o assunto amadurecido. Ou seja, o pai e a mãe juntos devem estar de acordo em relação à reabilitação auditiva com implante coclear. Então, é uma etapa do pré-operatório do implante coclear, é ter o relatório psicológico. E, nesse momento, a psicóloga ela segura a família até convencer a todos do benefício do implante coclear. E já que a gente está falando de 2 lados, tem diferentes ou iguais, tem uma pessoa perguntando se o filho dela usa implantes de uma marca de um lado, se ela pode usar de outra marca do outro lado, ou o ideal é que ela use a mesma marca dos 2 lados. Ela deve usar a mesma marca dos 2 lados, porque isso envolve inúmeras especificações técnicas. Por exemplo, no momento do mapeamento de uma orelha, você ter a oportunidade de já mapear outra orelha. Imagina, você vai mapear uma orelha de uma marca e depois tem que trocar o equipamento todo porque é uma outra tecnologia. Devem ser sempre da mesma marca. Então, se a criança operou um lado só e depois quer fazer o implante coclear bilateral sequencial, ela deve usar o mesmo implante coclear, a mesma marca de implante coclear que ela usou do primeiro lado. Eu sempre fiz uma confusão na pergunta, mas eu acho que essa pergunta foi importante a gente responder. Na verdade, a mãe fala o seguinte: o filho usa de um lado um implante coclear e quer saber se o aparelho auditivo que ele usa no contralado precisa ser da mesma marca que o do implante. Não é obrigatório. Nesse caso, a gente chama isso de terapia bimodal. Porém, a terapia bimodal ela tem o seu melhor desempenho e mais sucesso quando se trata de mesma tecnologia. Porque as grandes marcas elas já têm, as indústrias de aparelho auditivo que têm essa possibilidade de pareamento e de troca de informações em tempo real, em milissegundos, que permite um melhor desempenho e o sucesso da terapia bimodal. A terapia bimodal ela está muito falada nesses últimos anos, até mesmo porque, poxa, é uma coisa muito inteligente. No passado, a gente via muitas vezes a pessoa implantava de um lado e do outro lado esquece, porque no SUS só fazia de um lado. E aí o que acontece? Aí o implante coclear desse lado precisa de ir para manutenção, ou tem algum problema. Cadê a audição do outro lado? E não estava sendo estimulada também com aparelho de amplificação sonora individual.
Isso é um problema grave. Não admito, não pode. Tem que estar ouvindo com as duas orelhas, pelo menos estimulando a via auditiva nas duas orelhas. Então, se é caso, por exemplo, da pessoa, não, sou implantada de um lado, do outro lado, tem que usar o aparelho auditivo para estimular a via auditiva. Ah, não, mas o aparelho não traz mais benefício. Implante coclear. Tem que estar ouvindo bem com as duas orelhas. O mais importante em relação à preservação para futuras tecnologias é estar ouvindo bem. Porque não adianta ficar sem ouvir e falar assim, não, esse aqui eu vou reservar para a futura tecnologia. Quando ela aparecer, o resultado vai ser pobre, porque toda aquela via auditiva ficou por décadas sem ser utilizada. É o que a gente chama de privação sensorial. Eu acabei de falar que eu tenho vários pacientes que eu implanto, eu opero e depois acompanho com a audição. A gente vê que sequer perdeu a audição, alguns sequer perderam a audição, ou seja, a cóclea, feito a cirurgia da forma mais adequada e mais moderna, a gente consegue preservar a anatomia da cóclea para futuras tecnologias. Ou seja, a melhor opção para preservação para futuras tecnologias é voltar a ouvir bem com as duas orelhas. Olha, a gente já está com quase 1 hora de live, falta 3 minutos para dar 1 hora. Tudo bem que o Facebook não corta a gente, mas eu sei que as pessoas devem estar cansadas e você deve querer curtir sua família, porque já é sábado à noite. Então, uma última pergunta que foi bem pessoal que fizeram, mas é porque você tem muitos fãs aqui, eles querem saber se você... se você se orgulha da escolha que você fez de ir para a área de implante coclear, se você, em algum momento, pensa que você deveria ter escolhido outra área, como você se sente em relação a isso? Quando eu era mais novo, Lac, eu pensava em ser neurocirurgião, mas depois eu creio que foi Deus que me trouxe para essa área, acho que foi condução de Deus mesmo. Aí eu decidi fazer otorrinolaringologia e fui fazer meu doutorado na Harvard University em Boston, nos Estados Unidos. E lá eu tive a oportunidade de morar 3 anos trabalhando no maior centro de implante coclear daquela região dos Estados Unidos. Eu me apaixonei por isso, eu entendi claramente que Deus ele me reservou para fazer isso. É uma oportunidade fantástica, eu me sinto... tão feliz, mas tão feliz fazendo o que eu faço, que eu agradeço a Deus todos os dias. É a oportunidade de Deus. Eu trabalho no hospital universitário, lá é um hospital gratuito, atendo pacientes de graça. Eu costumo falar para os meus pacientes, olha, se você tem plano de saúde, eu te atendo. Se não tem plano de saúde, eu te atendo mesmo assim, porque, na verdade, a alegria é de estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo agora. Estimular pessoas que antes temiam voltar a ouvir, ter a oportunidade de voltar a ouvir. Então, estou muito feliz, sou muito feliz fazendo o que eu faço. Então é isso, gente. Já são 8 horas da noite. Sempre passa muito rápido essas lives. Nem dá tempo de perguntar tudo. Mas hoje eu acho que a gente perguntou tudo que a gente queria perguntar. Se vocês quiserem ver o Dr. Paes mais uma vez, me avisem que a gente traz ele de volta. É sempre um prazer ter o Dr. Paes falando pra gente. É um médico, assim, que, como eu falei, fala a língua do paciente, né? Então eu já agradeço muito por essa conversa de hoje. E, por favor, mandem sugestões pra gente do que vocês gostariam de ouvir a gente falando numa próxima oportunidade. E é isso. Beijos missionários para todos. E até a próxima.